Pois bem, eu vou falar um pouco sobre o livro do Hang Ton, O Trabalho Intelectual. E basicamente, o que o Hang Ton trata no livro dele são sobre conselhos sobre a vida intelectual. Primeiramente, né, uma das primeiras partes ali do livro, ele fala sobre o intelectual que deve ser um intelectual disperso, mas ao mesmo tempo concentrado. Ele deve estar num ponto específico, girar em volta, mas não deixar de olhar para fora daquele ponto. O que significa isso? Quer dizer que o intelectual ele deve ter a capacidade de se concentrar no assunto específico e estudá-lo com extrema paciência, estudar aquele assunto com diligência, mas ele não pode se esquecer de que ele não pode ficar a vida toda naquele assunto. Ele não pode ficar, por exemplo, lendo a vida toda só São Tomás. Se ele decidiu, por exemplo, estudar São Tomás e estabelecer uma grande obra, uma vasta obra sobre a obra de São Tomás e sobre assuntos que São Tomás tratou, ele pode. Mas ele não pode esquecer de outros autores que talvez falaram coisas diferentes de São Tomás e trataram de outros assuntos que São Tomás não tratou. O que é isso? É o saber que eu preciso de um caminho a ser seguido, mas saber também que se houver algum imprevisto nesse caminho, eu não posso deixar de olhar para esse imprevisto e tomar uma atitude. Se aparecer uma inspiração nova dentro do meu ser, eu preciso buscar. Se essa inspiração realmente é genuína e vai me render bons frutos, eu vou atrás dela. Se eu ver que tem um assunto bom para que eu pesquise e que eu estude, eu vou atrás desse assunto. Se há uma percepção, mesmo que não tenha muito a ver com o que eu estou estudando, uma percepção sobre a minha própria vida, sobre a minha própria realidade, o meu ambiente escolar, familiar, religioso, eu vou lá num pedaço de papel, escrevo o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo e guardo. O Hang Ton também vai falar, já que eu citei isso aqui, né? Eu já puxo o gancho para outra coisa aqui, que é você escrever máximas. Assim como, por exemplo, Salomão fazia. O livro de Provérbios e Eclesiastes é um bom exemplo. Salomão ele não falou, olha, eu vou escrever um livro, né, assim, assim, assado, com esse e esse tema. Não. Ele simplesmente escreveu ao longo de anos algumas reflexões, algumas frases, e com aquilo ele constituiu a obra dele, que é o Provérbio de Salomão. Então o que você pode fazer? Diariamente, quando você ter uma inspiração, uma percepção, escreva isso. Pegue ali um bloco de notas, pegue ali um papel, uma caneta e escreva aquilo. Tente expressar e colocar para fora o melhor possível em palavras e guarde aquilo, porque no futuro você vai precisar. E aí o Hang Ton até fala, né, que na época que você estiver digamos assim, num patamar mais elevado de vida intelectual e você olhar para essas anotações que você fez quando você ainda era um jovem, você vai se inspirar. Você vai ver até coisas boas para você se aprofundar, que naquele momento você não estava tão preparado, mas que agora você tem mais força e mais, digamos assim, riqueza e mais preparação para tratar daquele assunto. Para, digamos assim, explorar aquela percepção. E de lá tirar mais experiências e percepções. Então, o que o intelectual ele tem que ser? Ele tem que ser como um soldado. O soldado, ele está ali diariamente fazendo aqueles treinos dele, mas se houver algum imprevisto que o leve à guerra, ele precisa estar preparado. Da mesma forma é o intelectual. Ele está ali diariamente estudando, mas se vir uma inspiração a ele, se vir algo que remexe o ser dele e ele não pode se controlar e escrever, ele deve fazer. Mesmo que não tenha tanto a ver com o assunto que ele esteja estudando naquele momento. Ele deve escrever, ele deve colocar para fora isso. Eu, por exemplo, faço algumas anotações, né? Que chegam a ser algumas anotações chegam até a ser confissões. E eu tento transpor, né, numa linguagem mais filosófica e literária também, ao mesmo tempo. Para que assim fique algo rico, né, algo bonito de se ler, algo inspirador, e também não deixe de ser sincero com aquilo que eu estou querendo expressar. O Hang Ton ele também fala de pessoas que muitas das vezes conseguem observar coisas pela intuição, mas elas não conseguem transpor em palavras, elas não têm recursos linguísticos para tal. Então vira apenas uma percepção vazia que fica só no íntimo delas e elas nunca conseguem exteriorizar isso para ninguém.
e por vezes nem explicar para elas mesmas. Outra questão também de que o Heangton fala, isso vai ter também a ver com o que o Adsert Langes fala também no livro dele, A Vida Intelectual, que é você cavar onde você está. O que é cavar onde você está? É você olhar para o seu horizonte, meditar sobre tudo que ocorre na sua frente e tentar expressar isso. Com o tempo, você vai ter algumas percepções que, como eu falei, lá no futuro vão ser muito boas para você. E o interessante é que você cavar na onde você está também vai gerar, desculpe, aquilo que você percebeu por vezes, outro cara lá atrás já percebeu. E cara, como é satisfatório perceber que algo que você escreveu, que você imaginou que seja verdade, um cara lá, né, há 1000 anos, há 500 anos, há 200 anos, falou praticamente a mesma coisa, só que com outras palavras. Isso quer dizer o quê? Você conseguiu observar o mesmo que ele. Talvez não conseguiu explicar de maneira tão bonita e tão rebuscada, mas você conseguiu perceber o mesmo que ele. E isso daí já é um avanço enorme. Então, o Heangton ele fala exatamente assim: você cava para que quando você cave, você perceba que os seus esforços estão convergendo na totalidade dos intelectuais que já morreram e que já passaram. E as suas ideias, as suas percepções parecem convergir com as deles. Há uma linearidade ali. Há uma continuação. Por mais que a linguagem que eles usaram era um pouco diferente, o estilo literário também, ou muitas das vezes as ideias eram um pouco diversas das suas, mas parece que algumas coisas específicas, ou às vezes até coisas específicas não, mas coisas mais gerais, batem com o que eles estão falando. Isso é porque você conseguiu observar a mesma coisa que eles. Assim, eu lembrei de outra coisa aqui, que não é o que eu ia falar, mas que encaixa perfeitamente com o que o Heangton tá falando também. O Adsert Langes, ele fala sobre como você perceber uma verdade, muitas das vezes vai te fazer ter um vislumbre da verdade total das coisas. Um vislumbre, claro, não um vislumbre assim nítido, né? Mas você parece que sente que quando você percebe uma coisinha ali específica, você vê que, peraí, tem algo maior por trás. Mas o meu horizonte de consciência não consegue abarcar tudo isso.